E quando nós olhamos para a segunda estrutura desse moço, a segunda estrutura dele que foi ameaçada foi a estrutura emocional, porque o texto nos conta, no versículo 29, que ele entrou trêmulo, por causa de tudo que estava acontecendo. Ele entrou em choque, ele começou a tremer, começou a ficar muito preocupado, desesperado, tentou tirar a própria vida, e o texto diz que ele, tremendo, se lançou ao chão, se lançou aos pés de Paulo e Silas. Quantas vezes muita coisa dá errada na nossa vida, e a gente não sabe o que fazer, não sabe a quem procurar, talvez não tenha uma pessoa de confiança para compartilhar uma situação. Quantas pessoas hoje com os corações dilacerados, porque diante de uma situação emocional que saiu do controle, ela abriu o seu coração para alguém, e daí a pouco aquilo espalhou e todo mundo ficou sabendo, e uma coisa que já estava ruim ficou pior. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que aquele moço, diante da sua estrutura emocional abalada, ele se lançou aos pés de Paulo e de Silas. Irmãos, como é bom quando nós temos alguém de confiança, que nós podemos nos lançar a eles e dizer do nosso problema. Como tem pessoas com a sua estrutura emocional abalada por causa de situações adversas. E a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela, quando alcança um coração como este, um coração dilacerado como este, uma pessoa que perdeu o seu rumo, que perdeu o controle das coisas, que já não sabe mais o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe a quem procurar, não sabe mais para quem ligar, não sabe mais o que fazer, porque às vezes até o recurso acaba, todas as forças acabam, e aí vai fazer o quê? Quem eu procuro agora? Quem é a pessoa de confiança que eu posso compartilhar do meu problema? Quem é que vai poder me ajudar? E aqui neste texto, aquele homem em desespero se lançou diante de Paulo e Silas. A primeira estrutura dele que foi abalada foi a estrutura do seu trabalho. Tudo saiu do controle. E por causa daquela situação, a consequência foi o seu emocional ficar abalado. Porque ele tinha família. Ele tinha coisas a resolver, compromissos, filhos para tratar. E aqui, diante da sua estrutura emocional completamente abalada, ele teve mais uma estrutura abalada, que foi a estrutura da fé. Irmãos, nós podemos perder às vezes até a estrutura do trabalho, podemos às vezes até perder a estrutura emocional, mas nós não podemos perder a nossa estrutura da fé. Paulo disse: eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu combati o bom combate, e ele guardou a fé. É muito triste quando alguém não consegue guardar a fé. Ela consegue guardar um grande segredo, ela consegue guardar coisas absurdas, mas não consegue guardar a fé. Aqui, este homem entrou numa crise existencial. E ele agora, diante do seu emocional abalado, o seu trabalho em risco, a sua vida em risco, e ele agora diz: o que eu faço para ser salvo? Porque não importa, o texto não diz em qual Deus aquele homem acreditava, mas ele não tinha mais esperança de salvação. Ele não sabia a quem pedir socorro, mas ele sabia que Paulo e Silas tinham uma mensagem de salvação. Eles sabiam que Paulo e Silas tinham uma resposta para aquela pergunta. Eles sabiam que a mensagem de Paulo e Silas era diferente, que o Nazareno de quem eles falavam era tão poderoso, que havia sinais, maravilhas e prodígios por onde eles passavam. E a esperança do coração daquele homem era naquela noite obter de Paulo e de Silas uma resposta que satisfizesse a dúvida do seu coração. Porque o trabalho já estava comprometido, o seu emocional já estava comprometido, mas e agora a sua fé precisava ser restabelecida, precisava ser direcionada, precisava ser de um novo rumo, de uma direção correta. E agora, aquele homem com as suas estruturas completamente abaladas, foi uma excelente oportunidade para que a palavra de Deus encontrasse um lugar no coração dele.
Eu não sei como é que você está do lado de lá. Eu não sei como que você está no seu trabalho, sua estrutura emocional. Não sei como que você está na sua fé. Quem sabe você caminhou por um bom tempo. Você esteve tão alvissareiro por um bom tempo. Você estava tão alegre, cantava, adorava, era feliz. E hoje tudo sumiu. Não tem mais prazer em nada. Você precisa ser restaurado por Deus. E a palavra de Deus tem o poder de fazer isso. A palavra de Deus pode nos tirar lá da lama e nos colocar cá em cima. A palavra de Deus diz que Deus pode tirar o ser humano do lixo e colocar na mesa sentado com príncipes. A palavra diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas ele não vai ficar prostrado, ele vai se levantar, Deus vai dar a vitória para ele, ele vai conseguir ser restaurado. Mas para isso ele precisa de ouvir a palavra, ele precisa ser confrontado pela palavra, ele precisa ser impactado pela palavra, ele precisa ter acesso à palavra. E o nosso objetivo aqui é levar esta palavra ao seu coração, dizer, deixa a palavra de Deus cuidar da sua vida nesta noite, alcançar o seu coração nesta noite. Este homem, com a sua estrutura emocional completamente abalada, então agora a sua fé em dúvida, ele diz, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo diz a ele, crê no Senhor Jesus. Versículo 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Irmãos, a palavra de Deus, ela é tão extraordinária, que quando ela vem para nós, ela se torna comunitária. Ela objetiva também alcançar toda a família, os parentes, as pessoas que estão próximas. Paulo disse, se você crê, não somente você será salvo, mas toda a sua casa será salva. E quando nós olhamos para o resultado da vida deste homem, depois de que ele teve um encontro com a palavra de Deus, depois que ele ouviu a respeito de Jesus, porque os apóstolos pregaram para ele aquela noite, disseram sobre a crucificação de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre os pecados que Jesus levou na cruz do Calvário por cada um de nós. Com certeza aquele homem ouviu sobre o projeto de salvação, sobre o arrependimento necessário, sobre o batismo, sobre o novo nascimento. Ele ouviu sobre tudo isso e ele disse, eu preciso dessa vida nova, eu preciso desse Jesus, eu preciso desse evangelho, eu preciso dessa mensagem, eu preciso dessa fé, eu preciso dessa esperança, eu preciso desse Deus. Mesmo que eu perca o trabalho, mesmo que eu perca às vezes o rumo, mas se eu não perder de vista esse Deus, eu não estarei perdido nunca. Eu sempre conseguirei voltar aos trilhos. E o resultado da vida deste homem, depois que ele teve um encontro com Jesus Cristo através da sua palavra, através da ministração dos apóstolos naquela noite, a Bíblia traz um novo resultado.